leitura sobre renovação é a partir de um texto da obra Mensageiros do Bem, do Martins Peralva. E basicamente nós vamos fazer o estudo a partir da leitura dos Mensageiros e de uma obra que é o estudo dos Mensageiros pelo escritor Martins Peralva, 44 anos depois da publicação dos Mensageiros. Os Mensageiros ela é editada em 1944. Em 1944, para a doutrina espírita, para o Chico, foi um ano muito importante. Ele estava em pleno sucesso do Nosso Lar e em pleno sucesso de toda a euforia da obra mediúnica. Em julho de 1944, Chico, ele pela segunda vez aparece na primeira página do Globo, com os efeitos dos seus escritos mediúnicos. Em agosto, sai uma reportagem no Cruzeiro tentando desmascarar a mediunidade do Chico. Não conseguiram desmascarar, o Cruzeiro acabou. Quem é mais novo nem sabe que isso já existiu há algum tempo, e o Chico continua um patrimônio como médium, como trabalhador e como modelo espírita. Esse é Martins Peralva, que em 1988 ele faz uma análise. Todos os escritos do Martins Peralva, eles são análises muito bem fundamentadas, são estudos da obra de André Luiz, de Emmanuel, e contribuições em vários artigos, no Estado de Minas, o jornal, também no Reformador, em várias obras sobre isso. Peralva é filho de um dos líderes e um dos fundadores do movimento espírita em Sergipe. Em 1949, ele, como delegado de Sergipe, participa da Feira Nacional do Livro Espírita no Rio de Janeiro. Era um evento patrocinado por baluartes da doutrina espírita, Leopoldo Machado, Lins de Vasconcelos, Carlos Embaçaí. E ele, aproveitando que desceu de Sergipe para o Rio de Janeiro, veio a Minas conhecer Chico Xavier. 1949. Ele reconhece que a sua missão era em Minas Gerais. Convence a esposa, vende a casa, muda para Belo Horizonte e, a partir disso, passa a se dedicar ao movimento espírita de Minas Gerais. Foi trabalhador, diretor de várias casas espíritas em Belo Horizonte e diretor e trabalhador da União Espírita Mineira. Nessa época, ele ainda é um dos signatários lá da União Espírita Mineira. Então, basicamente, os nossos apontamentos serão a respeito dos Mensageiros, 1944. Qualquer livro de 1944 é alguma coisa para ficar empoeirada na estante, mas esse está completamente atual. E uma obra que é uma análise muito particular, muito simpática do Peralva. Para entender isso, a gente precisa entender qual que é o objetivo da encarnação. E quando a gente vai ver o objetivo da encarnação no Livro dos Espíritos, a gente basicamente trabalha com dois capítulos. O capítulo 2 da encarnação dos Espíritos e o capítulo 8º da Lei do Progresso. E isso fica muito claro que toda vez que a gente trabalha com essa questão, o objetivo da encarnação, fica alguma coisa na nossa cabeça de que o objetivo da nossa encarnação é progresso. Então, está muito bem estabelecido dentro da cabeça da gente que é progresso. Então, pergunta 132, está lá qual que é o objetivo da encarnação. E os espíritos respondem a Kardec. Deus lhes impõe a encarnação, então fica muito claro de que é uma escolha em termos, ela está sendo imposta a cada um de nós com objetivo, com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, nosso objetivo aqui é muito claro, o objetivo de chegar à perfeição. Todos nós estamos buscando chegar à perfeição. Já lá no capítulo 8º, a gente vê na pergunta 778, pode o homem retrogradar para o estado da natureza? Isso fica muito claro, porque às vezes a gente pega um comentário dentro da gente, parece que nós retrocedemos. Então, toda vez que a gente vê uma notícia, um desastre, algum grande evento desse da sociedade, a gente pensa de que a sociedade está evoluindo, está dando um passo para trás. A resposta dos espíritos, ela é clara, não.
O homem tem que progredir incessantemente. Novamente o progresso aí como aquilo que é o objetivo da nossa encarnação. Ele não pode voltar no estado da infância, desde que progride é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição fora negar a lei do progresso. Então, só acontece a evolução, o progresso, porque nós fazemos uma parte da lei do progresso. Não tenho dúvida, se nós formos em Marte, se estudarmos leis morais, lei do progresso vai estar lá. Se a gente for em qualquer outra galáxia, a lei moral ela vai estar presente, que é a lei do progresso. Porque essa é uma lei divina ou natural, não é uma lei nossa. E isso é importante para entender que nós fazemos parte de uma lei. Então, se eu consigo fazer um cálculo, mandar uma nave entrar na atmosfera e depois calcular que aquela nave volta para a atmosfera e pousa no mesmo ponto, o que é difícil, mas conseguimos ontem, é porque nós estamos envolvidos em leis. E quando a gente entende de que o progresso também é uma lei, acho que fica mais fácil para nós entendermos. E isso é uma coisa que a gente, às vezes, esquece. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Todos nós sabemos que não. A gente progride mais intelectualmente, progride fracamente moral e muitas vezes, às vezes progride só moral, mas não progride intelectualmente. Mas a resposta dos espíritos, ela chama atenção para a gente, olha. O progresso moral decorre do progresso intelectual. A gente progride moralmente a partir do progresso intelectual, mas nem sempre segue imediatamente. Então, para nós progredirmos moralmente, eu preciso progredir intelectualmente. Isso não é muito claro dentro da gente. Às vezes a gente acha que assim, olha, o progresso intelectual é uma asa, o progresso moral é uma outra, como se as coisas fossem asas diferentes, processos de formação diferentes. Os espíritos ensinam para a gente de que o progresso moral decorre do progresso intelectual. Kardec, com a gente, não compreende bem e vai esmiuçar em duas subperguntas. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? E aí fica claro o que os espíritos querem dizer. Ele faz compreensível o bem e o mal. Então, a partir do momento que eu sei o que é bem e sei o que é mal, eu posso escolher. O homem pode escolher. Então, a evolução, o progresso, decorre da descoberta daquilo que é bem e que é mal. E mais ainda, ele decorre da possibilidade de escolha. É o desenvolvimento do livre-arbítrio que acompanha a inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Ingenuamente, a gente às vezes fala, não queria ter livre-arbítrio. Né? A gente fala assim, era mais fácil se eu fosse colocado assim num corredor onde eu pudesse agir sem a possibilidade de escolha. Porque a possibilidade de escolha é que vai determinar os nossos atos. E nós, muitas vezes, já compreendemos que temos essa compreensão intelectual do mal. Só não agimos ainda. Nós sabemos aquilo que é errado, temos a possibilidade de escolha, tomamos atitude contrária daquilo que pensamos, e qual que é a nossa reação depois que agimos? Eu sabia que ia dar errado. Não é assim que a gente fala? E é exatamente isso. É o progresso intelectual que antecede o progresso moral. Eu sabia que ia dar errado, sabia mesmo. Então ele já tinha uma compreensão intelectual, mas ainda não teve uma compreensão moral, ou seja, ainda não conseguiu colocar como prática do dia a dia aquilo que já pensamos. Por isso que é muito fácil todos nós matricularmos em alguma atividade espírita, participarmos de grupo, lermos, ouvirmos
a rádio web, o Renato saiu aqui, mas ele vai fazer propaganda no final. A gente consegue entrar no acesso dos vídeos do YouTube. A gente consegue e gosta daquilo. Intelectualmente, nós já fizemos o progresso. E nosso desafio é o progresso moral. Kardec, não satisfeito, continue. Como é que nesse caso, então, sucede que povos mais instruídos são também os mais pervertidos? O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes seja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. A moral e a inteligência são forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Então esse é o nosso desafio, né? É um desafio de desenvolvermos, né, essas potências, essas forças, que só com o tempo é que vão se equilibrar. Então é uma boa proposta para nós, como vida, né? Então, começando o ano, então a gente refaz os nossos desafios. E é muito bom a gente trabalhar com desafio para o próximo ano. Emagrecer, deixar de falar, né? Deixar de pensar. Então, quem sabe equilibrar essas forças. Tudo isso me parece que como se a gente fosse montar um quebra-cabeça de todas essas informações, progresso intelectual, progresso moral, tomada de decisão, ele fala de que então que esse quebra-cabeça, isso quer dizer evolução. Então o objetivo da nossa encarnação é evoluir. Não fica dúvida de que não é evoluir. As minhas dúvidas hoje estão exatamente nesse termo. Porque como se coloca um desafio para você, Biratan, você precisa evoluir, eu entendo muitas vezes que eu devo partir do princípio daquilo que eu sou e devo crescer. Necessariamente não é outra coisa. A partir do momento que eu estou, eu devo então desenvolver. Vou convocar então o Peralva para a gente poder trocar uma ideia com isso. Peralva, analisando o livro dos Mensageiros, no livro Mensageiros do Bem, no capítulo 1, ele fala que o maior objetivo do espírito ao reencarnar é justamente o da renovação. Ele não fala evolução, ele fala de renovação. Eu cacei nos Mensageiros se exatamente era isso que o André Luiz falava. Não é exatamente isso que ele fala. Então é uma interpretação do Peralva. O Peralva, ao analisar os livros mensageiros, nesse livro Mensageiros do Bem, ele fala de que o objetivo da encarnação é o objetivo de renovação. E ele explica isso muito bem nessa obra, que é o Pensamento de Emmanuel, que aí ele analisa o livro Emmanuel mesmo, Emmanuel do Emmanuel, né? De que quem evolui renova-se para o bem, transforma-se para melhor. Então, evolução não deve ser entendida aquilo que eu sou e aquilo que eu devo crescer, mas aquilo que Emmanuel fala e que Peralva analisa. É renovar-se para o bem, transformar-se para melhor. Porque muitas vezes a gente fala assim, que quando a gente está evoluindo, assim, eu já sei, eu já tenho conhecimento, eu já tenho uma informação, e a partir disso eu devo acrescentar alguma coisa. O que Peralva fala é que a gente tem que modificar aqueles pensamentos que já são nossos. E ele coloca 4 fatores. Então todos os autores, quando colocam esses fatores, eles são interessantes para a nossa análise. Compreensão da necessidade de mudar, conjugação da boa vontade, do esforço, da perseverança, firme deliberação de estabilizar a mudança e propósito de não retroceder na atitude mental superior, a fim de que se verticalize em definitivo o processo de renovação. Toda vez que a gente fala em compreensão da necessidade de mudar, é que as pessoas, às vezes, querem frequentar um pensamento religioso, alguma doutrina, qualquer filosofia,
e querem ser exatamente do jeito que são, sem necessidade de mudança. É um processo onde que eu poderia entrar dentro da doutrina espírita sem que houvesse nenhum movimento da doutrina entrar dentro da gente. Eu vou, visito, um beija-flor, né? Visitando a flor, eu vou lá, visito, mas não tem necessidade de mudar. Então eu posso ser da mesma maneira que eu penso, da mesma maneira que eu ajo, da mesma maneira que eu me posiciono na vida. E aí que assim, não é somente ter essa necessidade, é conjugar boa vontade, esforço e perseverança. É o fato de que vai ser uma encarnação, foi dado para a gente, uma encarnação inteira, por isso que é perseverança, para trabalhar essa mudança. E a necessidade da gente estabilizar essa mudança, que é dado também os anos para a gente. Fácil, né? Pronto. Tranquilo. Né? Gosto assim de coisa fácil dessa. Para mim, então, na leitura do Peralva, evolução, que seria, então, todas aquelas informações a respeito do objetivo da encarnação, deixa de ser evolução e passa a ser renovação, que é para mim um sentido bem mais claro do que nós precisamos. Mais do que evoluirmos, nós precisamos nos renovar. É necessário que a gente se transforme para o novo mundo. E aí? Existe preparo para a encarnação ou não existe preparo para a encarnação? O que vocês acham? Sim? Não? Sim. Todo mundo acha que sim, né? Não tem dúvida de que acha preparo de encarnação. Às vezes a gente acha que deve ter preparado para outra encarnação, não essa, né? O Peralva ele fala, em Estudando o Evangelho, de que uma encarnação é como um dia de trabalho, apenas um dia, por mais longo que pareça esse dia. Daí a nossa dificuldade em compreendermos como poderia um homem realizar vastas e apreciáveis conquistas intelectuais no período de 8 décadas de vida. Essa dificuldade aumentaria se catalogássemos homens que em idênticos períodos nada ou quase nada aprenderam nos templos do saber. Então, por mais que seja longo, é apenas um dia na evolução. Por isso que as coisas correm lentamente. Né? E aí a gente vê lá na 258 do Livro dos Espíritos, na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito a consciência, previsão de que lhe sucederá no curso da vida terrena. A resposta dos espíritos ela é boa. Né? Ele escolhe o gênero de provas, porque há de passar e nisso consiste o livre-arbítrio. Os espíritos, ao falar em gênero, ele não fala dos detalhes, ele fala do gênero. Ele fala um conjunto mais grosseiro. E não vai pegar todos os detalhes. Na obra de André Luiz, né, Na Vida Continua, ele mostra preparo de uma reencarnação, e no preparo de reencarnação, de que ele vai dizendo que o espírito vai reencarnar com um antigo conhecido. Era verdadeiro um antigo conhecido, mas era também um inimigo dele. Né? Então a gente é preparado para um gênero. Os detalhes da encarnação a gente não tem. No livro Os Mensageiros, Telésforo, o antigo lidador de comunicações, do Ministério de Comunicações, ele recepciona antigos trabalhadores espíritas desencarnados. Estamos em 1944, a edição do livro. 44. Então, certamente, se já tinham desencarnado e já estavam lá em nosso lar, já eram anos antes. 44. Aí o Telésforo recepciona eles. E olha o discurso do Telésforo. Desde as primeiras tarefas do Espiritismo Renovador, 1857. Então, desde as primeiras tarefas do Espiritismo Renovador. Então, desde 1857, nosso lar, a comunidade espiritual, tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Então, não estou inventando,
E não estou dizendo que é isso. André Luiz através do Chico. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidade de resgate ao serviço redentor, mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Alguns alcançaram resultados parciais, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. É um bom livro para ler para a gente, né? Para a gente programar isso. Eu acho que é um bom livro porque a gente, às vezes, a gente fica com dúvida se nós realmente tivemos um preparo para atuarmos na tarefa nossa, como espírita, como trabalhador de uma casa. Desde as primeiras épocas, só essa comunidade tem mandado. Bem, e as outras? Outras colônias de nossa esfera providenciam tarefas da mesma natureza, mas pouquíssimos são os que lembram das realidades eternas no outro lado do véu. A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas. Então não é nosso lar, são as outras colônias também. Então vejam que nós partimos desses lugares, né? Pelo nível de entendimento, de facilidade com que a gente compreende a doutrina espírita, a gente partiu desse ambiente. Então, esse livro é feito para a gente. Grandes instrutores nos fluidos da carne amedrontam-se por sua vez diante dos atritos humanos e se recolhem indevidamente na concepção que lhes é própria. Vejam, o fracasso deles foi por amedrontamento. Eles se amedrontaram diante dos atritos humanos. Vejam se não é isso que muitas vezes acontece. Nós deixamos de agir porque existe atrito. É diferente de um local onde que todo mundo pensa igual a gente. Então, diante dos atritos, se amedrontam. Quem que se amedronta? Não é aquele que não tem informação. Grandes instrutores. Essa é a palestra de Telésforo no Ministério das Comunicações em nosso lar. A causa geral dos desastres, a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Quando a gente recorda do dever a cumprir, a gente muda. Descemos de Jerusalém. Quando descemos de Jerusalém e vamos para Emaús, vamos tristes, cabisbaixos, enlutados, perdendo Jesus. E quando com ele partimos o pão, então a gente recorda do pão partido junto conosco, relembramos de Jesus, voltamos para Jerusalém. A descida de Jerusalém e o retorno a Jerusalém só acontece quando a gente recorda. Se a gente não recorda, a gente fica cabisbaixo, enlutado, triste. Tínhamos o conhecimento, já havíamos experimentado, mas nos perdemos. E aí ele fala. E isso, assim, é uma coisa que... O texto é longo, mas só para que a gente possa lembrar como o Telésforo coloca. Quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais, dá possibilidade material para a gente na encarnação, regressáveis à ambição desmedida. Ele dá um acréscimo de misericórdia para um trabalho intensificado para a gente. Aí a gente agarra a ideia de uma existência cômoda. Ele dá experiência afetiva para a gente. E a gente prefere os desvios sexuais. Ele dá uma experiência de família. A gente volta à tirania doméstica. Ele dá os interesses da vida eterna. E a gente, sobrepondo as sugestões inferiores, a preguiça e a vaidade. Dá na maioria a palavra sem responsabilidade, a indagação sem discernimento, um amontoado de atividades inúteis, futilidades existenciais. Ficamos com uma futilidade existencial e perdemos o sentido da existência.
André Luiz se emociona com essa palestra do Telésforo. Termina a palestra do Telésforo, ele, acompanhado de Vicente, vai acompanhar alguns personagens que haviam fracassado na encarnação. 6 companheiros aí para ele mostrar. E é interessante, são companheiros espíritas. O Otávio, ele reconhece, era um pálido senhor. Tinha uma considerável cultura evangélica. Teve amigos espirituais que eram visíveis. Ele via amigos espirituais. Ele teve uma preparação no nosso lar por 30 anos. Ele preparou para encarnar por 30 anos. Se preparou para receber 6 espíritos como filhos. Não os recebeu. Preferiu o desregramento. Desencarnou com 40 anos. Devido a sífilis, álcool e desgostos. Quando a gente vê alguém que desencarna nessa situação, a gente fala assim, olha, essa criatura não se preparou. É impossível que essa criatura tenha preparado. E aí quando a gente puxa a ficha dele, que o André Luiz, nós estamos em Mensageiros, André Luiz está assim, estupefato com tudo que ele vê. Ele tinha um preparo de 30 anos. Era uma criatura que via espíritos. Não é o que ouvia falar que tinha, não. O Acelino, ele partiu no fim do século XIX, após receber valioso patrimônio instrutivo. A própria ministra das Comunicações presidiu a sua encarnação. Ministra, no nosso lar, é uma autoridade espiritual, um espírito elevadíssimo dentro do padrão. Aos 20 anos recebeu a mediunidade com enorme amparo. Transformou a tarefa em renda econômica, chegou a zombar do evangelho e após a morte e o fim da fantasia em longos anos em zonas umbralinas. Quando alguém chega a uma situação dessa, eu falo assim, ó, impossível de que algum amigo espiritual tenha velado por essa criatura. A própria ministra do nosso lar avalizou a encarnação dele. Ernestina, essa aqui é uma personalidade que às vezes eu vejo muito no nosso meio. Apenas o medo. Explicou, teve medo de tudo e de todos. Foi seu grande mal. Preparou para resgatar antigos débitos e efetuar edificações novas. Contudo, não vigiou como se expunha. Desconfiava de tudo. Era médium. Desconfiava de que era realmente espírito. Desconfiava que ela tinha mediunidade. Desconfiava que as pessoas tinham desconfiança dela. E abandonou o centro. Desconfiou dos homens, dos desencarnados, até dela mesma. Abandonou a tarefa. Se perdeu na encarnação com todo o preparo. Joel. Ele não perdeu pela sensibilidade, mas pelo mau uso. Ele tinha um tipo de mediunidade que recordava do passado. Abandonou a mediunidade e ficou atrás do passado dele. Ele ficou só tentando recuperar os personagens daquilo que tinha sido as encarnações passadas dele. Que seriam utilizados em benefício dos outros, fez com que ele passasse a encarnação tentando descobrir todos os personagens da sua lembrança. Sem utilidade, perturbou as suas sensações psíquicas, mesmo após a morte. O Belarmino é um dos doutrinadores do grupo, saiu com a tarefa de doutrinar no campo do espiritismo. As promessas foram enormes, 2 colônias importantes enviaram médiuns para que ele pudesse ser doutrinador. Pediram ao nosso governador que cooperasse com a remessa de missionários competentes para o ensino e orientação do espiritismo. Ele saiu do espiritismo porque não concordou com o tipo de médium. Achou que os médiuns não davam a produção que ele queria, achou que eles repetiam as mesmas comunicações, achou que eles eram meio fracos. Então, abandonou. Perdeu a própria encarnação. O Monteiro preparou para a atividade de doutrinação com a incumbência de trabalhar com médiuns específicos. Ele agia no centro de uma maneira, na prática comercial era uma outra, então abusou das faculdades do verbo, chegou no plano espiritual, né? Não tinha nenhum valor arrecadado no plano espiritual. 6 companheiros
que André Luiz conheceu. André Luiz era alguém que não tinha lembrança de vivência religiosa, não havia conhecido a doutrina espírita. Então, para ele tinha uma impressão de que quem conhecesse a doutrina espírita quando encarnado, teria se transformado. E ele descobriu que companheiros que tiveram acesso à doutrina espírita chegavam lá fracassados por vários motivos. Um deles era essa falta de prática dentro daquilo que eles conheciam. Então não é fácil o corpo, né? Uma coisa é ficar fora do corpo e uma coisa é misturar no corpo. Então nós temos aprendido de que o corpo é realmente uma coisa muito difícil. Nós estamos preparados como espírito, mas a carne não é fácil. Daí, Kardec pergunta, qual que é o meio mais eficiente para combater o predomínio da natureza corpórea? Os espíritos são práticos. Você deve agir com abnegação. Praticar a abnegação. Eu peguei a cola do dicionário, que abnegação não é uma palavra que a gente usa com tanta facilidade mais. Né? Renúncia do nosso interesse, da nossa vontade, da nossa conveniência própria. Renúncia daqueles capítulos que a gente nem sempre está muito disposto a fazer. Né? Mas só isso que a gente vai agir sobre a nossa natureza corpórea. Peralva, então, ele coloca um manual para a gente praticar, então, a abnegação. Esforço de renovação individual, cultivo de fraternidade, ampliar os nossos conhecimentos, melhoria das nossas faculdades espirituais, harmonia íntima, consciência isenta de remorsos, mente e coração voltado para o alto, trabalho no bem, para o bem, pelo bem, resignação nas dificuldades. Então é uma boa série aí de apontamentos, né, para nós fazermos. E exatamente isso, agir no bem, que eu acho que é a nossa prática de renovação. A prática do bem está bem ligada com o conceito de caridade que a gente aprendeu no Livro dos Espíritos, a questão 88, do BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. É só acionar o BIP. Se acionamos o BIP, estamos praticando a caridade. Nós temos que atuar com benevolência para com todos, indulgência com a imperfeição dos outros e perdão. Se agimos assim, estamos fazendo caridade. O resto, que a gente chama de caridade, é também importante, mas isso que é o essencial. Emmanuel coloca então, dá porém de ti mesmo aos semelhantes em bondade e serviço, reconforto e perdão, cada vez que alguém se revele faminto de proteção e desculpa, entendimento e carinho. Dar de si mesmo, mais do que dar o que sobra ou repassar o que os outros dão, caridade é dar de si mesmo. Então entendemos, diz Peralva, no ensino da codificação e na palavra de Emmanuel, que caridade é prática do bem, que é esse o sentido que nós queremos dar. A favor de nós e dos outros, preservando-nos de todos os males que possam nos prejudicar na marcha ascensional. Caridade é amor. Tudo que se identifica com os ensinos de Jesus deve ser considerado caridade. E os benefícios da caridade, como sinônimo da prática do amor, tem para com os espíritas um sentido diferente, que transcende os limites normais das interpretações humanas. Então o objetivo nosso é exatamente esse de transcender, né? Que é a prática do bem, que é a transformação nossa. O Telésforo, continuando a palestra onde que o André estava participando, ele pergunta qual o resultado que nós atingimos com tanto trabalho espírita. E ele está falando para espíritas desencarnados. Ele fala, grandes massas
batem as fontes do espiritismo sagrado, tão só com o propósito de lhe mancharem as águas. Não são procuradores do reino de Deus que lhes forçam as portas. Caçadores de interesses pessoais. Então, muitos companheiros que batem a porta da casa espírita querem resolver os seus problemas pessoais. Tanto é que, se não resolve aqui, vão caçar em outro lugar. É que é o seu interesse resolvido. São sequiosos de facilidade, são amigos do menor esforço, são preguiçosos e delinquentes de todas as situações, que desejam ouvir dos espíritos desencarnados, receosos da acusação que lhes dirige a própria consciência. O fel da dúvida invade o bálsamo da fé nos corações bem intencionados. A sede de proteção indevida azorraga os seguidores da ociosidade. Querem uma proteção sem se proteger. Livrar-se de obsessão sem vigiar os seus próprios pensamentos. Uma saúde no corpo sem uma saúde no espírito. Uma imunização de espíritos perturbadores sem vigiar os próprios pensamentos. Não atendemos ainda como se faz indispensável a construção do reino de Deus em nós. Contudo, não abandonemos nossos deveres ao meio da tarefa. Voltemos ao campo, retificando a semeadura. Necessitamos de servidor de boa vontade, leais aos espíritos da fé. Mais do que isso, não serão admitidos os que não desejarem conhecer a glória oculta da cruz do testemunho e não entenderem aqui os que se aproximem com objetivos diferentes. Ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Então, estamos aí. Né? Por isso que nós programamos essas nossas encarnações desse jeito. Ela tem esforço, ela tem suor e tem lágrimas. Está no pacote da nossa encarnação. Estava justo, estava visível isso na nossa encarnação. Daí que o objetivo naquilo que a gente vê em Mateus, brilha a vossa luz. E não fala para refletir a luz dos outros, espelhar a luz dos outros, mas para brilhar a nossa própria luz. E mais do que isso, de que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. A glorificação do Pai vai ser feita através da visualização das boas obras a partir da gente. Peralva fala: impele-nos à atualidade a realização desse sublime programa, renovação moral, renovação cultural e renovação espiritual. Então é um programa inteiro para a gente. Eu não posso pensar da mesma maneira de 50 anos atrás, eu tenho que estar progredindo disso. E eu tenho que estar acompanhando essa evolução desse papel. E é necessário, então, para que a gente faça isso, entender de que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É aquele quadro de que intelectualmente estamos preparados, mas na prática ainda nós não fazemos. Sabia que ia dar errado, e já sabia. Então, como espírito, eu já estou pronto. Mas a visita na carne nos deixa com dificuldades. Quero terminar lembrando de Marcos, no encontro com João Batista, de que era necessário antes que viesse João Batista antes de Jesus. Porque cabia a João Batista preparar o caminho no singular e retificar as veredas no plural. Isso me chama a atenção porque o caminho é único, que é o caminho de Jesus. As veredas são as nossas. Então nós precisamos retificar as nossas veredas para que a gente seja preparado para o único caminho, que é o caminho que leva a Jesus. Esse é o encontro do Chico, então, com Martins Peralva, e nesse encontro várias obras trouxeram para a gente, né? E essa é a minha contribuição para o estudo da noite. Muito obrigado. Boa noite.